Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube. Hoje o 9º episódio do Lança Braba, comemorando a vitória do Cruzeiro 3-0 em cima da Ponte Preta, essa situação raríssima para os cruzeirenses ultimamente. Antes de começar, aqueles recados de sempre. Toda terça-feira, lá no meu Instagram, @dfcâmara, eu crio uma caixa de perguntas para vocês mandarem as questões e temas que vocês gostariam de ver sendo tratados neste quadro. Caso você não seja muito de Instagram, pode mandar aqui nos comentários deste vídeo mesmo. Também convido você desde já a curtir esse vídeo, que ajuda a dar uma divulgação legal, a comentar dizendo aquilo que você acha a respeito do que eu vou falando aqui, das minhas opiniões, dos temas que a gente for tratar, a você se inscrever no canal caso você não seja inscrito e a clicar no sininho para ativar as notificações também para você ir recebendo todo o conteúdo que a gente for postar aqui. Daqui a 4 semanas vamos ter um convidado especial no quadro Lança Braba, então fica de olho, vai mandando suas dúvidas e perguntas para cá. Dito isso, vamos lá. Pergunta 1. Sou crente e flerto com a social-democracia. Tem algum problema nisso? Nenhum problema. O Tim Keller, que é um dos pensadores reformados de maior renome da atualidade, até fez uma série de tweets recentemente sobre isso. Separei uns trechinhos pra gente ler. Ele disse que a Bíblia obriga a minha consciência a cuidar dos pobres, mas não diz a melhor maneira prática de fazer isso. A Bíblia obriga a minha consciência a amar os imigrantes, mas não prescreve exatamente uma política de imigração. A Bíblia me diz que o aborto é um pecado e um grande mal, mas não me diz a melhor maneira de diminuir ou acabar com o aborto nesse país, nem quais são as políticas mais eficazes. E diante disso ele conclui que, quando se trata de assumir posições políticas, votar, determinar alianças e envolvimento político, o cristão tem liberdade de consciência. Concordo plenamente com Keller nesse sentido. O cristianismo que exige conservadorismo ou progressismo não veio de Cristo. A partir de princípios e prioridades que a Bíblia nos apresenta, nós temos liberdade para escolher nossos candidatos, nossos partidos, até mesmo uma ideologia com a qual nós temos mais afinidade. Sempre lembrando que o diabo é de direita e de esquerda também. A idolatria política é um problema sério e muito sutil na nossa vida. É muito fácil você idolatrar os envolvidos no processo político, partidos, candidatos, ideologias, e achar que essa idolatria é uma mera manifestação de apoio, porque nós somos cegos com relação à nossa própria cegueira, como o Paul Tripp costuma dizer. Então sempre é bom manter um olhar cético e desconfiado com relação ao processo político e nunca comprar pacotes completos. Agora, a mera afinidade com a social-democracia que você falou que tem, não é um problema, não é um pecado, assim como a minha afinidade com o conservadorismo não é um problema ou um pecado por si só. Se algum chato vier encher o seu saco por causa disso, manda ele assistir esse vídeo para ele aprender um pouquinho com a gente também. Pergunta 2. Você tinha dito que essas supostas blogueiras fitness pela exposição são tão nocivas quanto o Dan. Fale mais. Só para contextualizar, isso está relacionado com um vídeo que eu postei há 4 meses atrás, chamado A Prostituição do Instagram. Caso você não tenha assistido, depois que terminar esse vídeo, assiste, deu uma repercussão legal, ajudou muita gente, porque eu encaro lá o problema de homens cristãos que seguem perfis no Instagram exclusivamente dedicados à imoralidade sexual e ao rebaixamento da figura da mulher a partir de uma treta da época envolvendo um tal de Dan Bilzerian, uma coisa asquerosa o perfil dele. Enfim, eu mencionei naquele vídeo que eu achava o conteúdo produzido pelas blogueiras supostamente fitness muito complicado também, mas disse que não falaria sobre isso naquele vídeo e que poderia falar sobre isso outro dia. Bem, esse dia chegou. Para mim, o conteúdo que essas blogueiras supostamente fitness produzem é muito nocivo. Primeiro, por uma questão de saúde. Muitas delas querem dar conselhos e orientações a respeito de vida saudável sem nenhuma competência profissional para isso. Você quer saber mais sobre alimentação? Siga perfis de nutricionistas. Eu indico até o Nutrir a Vida. Vou deixar aqui para vocês seguirem tanto na descrição como aqui no vídeo. Se você quiser saber mais sobre exercícios físicos, siga perfis de educadores físicos. Agora, não vá colocar sua saúde em risco ouvindo conselhos e dicas de gente que não tem nenhum preparo para oferecer esse tipo de coisa. Mais importante do que isso é a questão moral. Regra geral, o que se vê nesses perfis? Mulheres bem produzidas ali de biquíni ou com pouca roupa, ou até em seminudes, ostentando luxos incontáveis. Isso acaba fortalecendo um padrão de beleza irreal para as mulheres, acaba tentando atrair o público masculino por meio da hipersexualização, não sejamos inocentes, isso é uma questão de mercado, e vendendo um estilo de vida inalcançável
para os seguidores todos. E isso não é normal para um cristão. O discípulo de Jesus é chamado a viver uma vida nova, marcada pela modéstia, pelo contentamento, pela humildade. Em Cristo também nós aprendemos a valorizar as pessoas não por seus atributos físicos, mas porque todo ser humano carrega em si a imagem de Deus. Ou seja, os perfis dessas blogueiras fitness, e isso vale para blogueiros também que produzem conteúdos parecidos, vendem para os cristãos, vendem para os seus seguidores exatamente o oposto daquilo que o Pai está construindo na gente. Então, eu não acompanho o perfil dessas blogueiras e seria muito bom que nenhum cristão acompanhasse para que a gente parasse de consumir esse tipo de porcaria. Pergunta 3. Mande dicas para desenvolver hábitos de leituras mais longas para nós. Cara, eu não sou exatamente um perito nessa área. A maioria dos livros que eu leio tem entre 200 e 350 páginas e são livros de tamanho médio, né? Mas, periodicamente, eu leio alguns livros imensos e algumas coisas me ajudam nessas empreitadas. Primeiro, leia preferencialmente livros de temas que você gosta. Eu gosto muito de política e de história, então eu me dei bem lendo Brasil, uma biografia, JK, o Artista do Impossível. Depois de ver os filmes do Peter Jackson, eu me dei muito bem lendo a trilogia do Senhor dos Anéis lá em volume único, porque quando você lê coisas que você gosta, temas do seu interesse, a tendência é que você leia mais rápido. Então é um bom caminho para você não desanimar. Agora, a segunda dica é manter o realismo nas suas expectativas, até para que você não desanime ao perceber que depois de 10 dias de leitura ainda falta muito para terminar. Então monta um cronograma mais suave, talvez 1 ou 2 capítulos por dia, se o livro for de temas que te interessam, menos que isso se forem livros mais densos, como uma teologia sistemática, por exemplo. E a terceira coisa que ajuda é manter a narrativa do livro fresca na sua cabeça. Tem gente que gosta de fazer anotação, tem gente que gosta de grifar. Eu não gosto de nada disso. Eu gosto de exercitar minha memória e ir tentando lembrar. Só depois que eu termino de ler eu faço alguma anotação. Mas fica a seu critério, de acordo com aquilo que for te ajudar mais. Pergunta 4. O que pensa sobre bater em filhos para educá-los? Só existe essa opção? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nenhuma criança é neutra. As escrituras são claras nesse sentido, dizendo o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Toda criança é pecadora. E partindo desse pressuposto, a Bíblia ordena que os pais criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, imitando o Deus que disciplina e corrige os filhos a quem ama. Ou seja, os pais devem apresentar aos seus filhos, desde a infância, os princípios e valores que são úteis para guiá-los na vida adulta, mostrando a diferença entre certo e errado, mostrando as recompensas da obediência e as consequências da desobediência, e no caso de famílias cristãs, apresentando o Evangelho para que as crianças se reconheçam como pecadoras e recebam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só que a conversa nem sempre é suficiente para isso. A conversa nem sempre vai vencer o coração pecador de crianças que já nascem inclinadas para o egoísmo, para a teimosia, para o orgulho e para a desobediência. Nesses casos, as escrituras, em várias passagens, orientam que a disciplina física seja usada. Eu vou mencionar 4 delas que estão em Provérbios. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então a disciplina física é um método diferente e mais extremo de alcançar os mesmos objetivos, educar a criança e auxiliar na formação do seu caráter. Nesse sentido, a palmada deve ser uma correção proporcional e amorosa, sempre acompanhada por orações e explicações feitas junto à criança. Preciso mencionar aqui também o artigo 18A do Estatuto da Criança e do Adolescente, introduzido pela Lei 13.010 de 2014, a famosa Lei Menino Bernardo, ou vulgarmente conhecido como Lei da Palmada. Lá está a proibição do castigo físico, que, segundo o dispositivo, é a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Os pais cristãos podem ficar sossegados aqui porque a palmada, a disciplina física ensinada pelas Escrituras, segundo as melhores interpretações dessa lei, não foi tornada um crime ou um ilícito, nada disso. Agora, a correção não pode virar agressão. As Escrituras dizem o seguinte: corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. A disciplina física nunca pode ser um método de extravasar a raiva do pai. E aqui um parênteses, digo eu, não o Senhor.
bater com vara ou com cinto é coisa de selvagem. Para os fins da disciplina física que a Bíblia nos ensina, o chinelo é um instrumento muito mais adequado e suave do que beliscão, vara, fivela de cinto, muito mais. Então, os pais que lesionam seus filhos com olho roxo, hematoma e outro tipo de contusão precisam ser responsabilizados judicialmente. Diante disso, eu acho correto que haja disciplina física na criação de filhos, dentro de alguns limites e propósitos, mas a disciplina física não pode ser o primeiro recurso. Ela deve ser usada só quando a conversa já não funcionou. Pergunta 5 comenta sobre esses acordos de Israel e a volta de Jesus. Bem, qual a relação? Jesus vai voltar para esse mundo. Israel, Emirados Árabes e Bahrein, que são signatários desse acordo, são países desse mundo. Essa é a relação. Brincadeiras à parte, acordos de paz são sempre bem-vindos. A reconciliação no Oriente Médio é mais uma prova de que o Eterno não abandonou esse mundo e que, através da vida de pessoas que não têm nada a ver com Jesus, ele nos mostra lampejos daquilo que ele tem preparado para os seus filhos no futuro, que nós viveremos, a paz que nós viveremos de maneira mais plena e completa em novos céus e nova terra. No entanto, o Estado de Israel não faz parte do povo de Deus. Deus tem uma única aliança de graça com um único povo. Esse povo é formado por Israel, do Antigo Testamento, e pela Igreja a partir do Novo Testamento. Ou seja, desde a morte e ressurreição de Jesus até os dias de hoje, é com a Igreja que Deus tem o seu compromisso. Eu falo melhor sobre essa questão das alianças, a teologia do pacto, no último Lança Braba. Caso você não tenha assistido, vai lá e dá uma conferida depois desse vídeo. Além disso, a Bíblia não é literal quando fala, por exemplo, na reconstrução do Templo de Jerusalém hoje, ou em um reino milenar de Cristo aqui na Terra. No meu entender, e aqui eu estou acompanhado de boa parte dos teólogos reformados, essas profecias são símbolos que Deus usa para, a partir de referências compreensíveis para os leitores originais, falar de coisas que já aconteceram, como, por exemplo, o retorno do exílio na Babilônia, os eventos relatados em 1º e 2º Macabeus, a queda de Jerusalém no ano 70, e também para apresentar vislumbres daquilo que ele nos tem preparado no futuro em novos céus e nova terra. Por tudo isso, eu comemoro e torço pelos acordos de paz envolvendo Israel, mas não acho que eles tenham algum significado escatológico especial. Bem, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes e conhecidos, porque quanto mais gente nessa conversa, melhor ela fica. Até segunda-feira na nossa semanal. Um abraço e que Jesus te abençoe.